eu acho que é bem possível que algum de vocês já tenham experimentado uma fruta que ainda não está tão madura. Sabe quando a gente está com muita vontade da fruta, né? E aí a gente pega, ela está meio, como diz no interior, né? A gente fala, tá verdolenga, né? Tá verdinha. E aí quando você dá aquela mordida, cheia de vontade, aquilo amarra na boca, né? Porque ela tá verde. A gente costuma dizer que tem cica, né? Cica é um sabor adstringente, amargoso, que prende, fica, parece que amarrou mesmo a boca, né? Isso é sinal de que a gente tá tão afoito para comer a fruta que não esperou o tempo adequado para ela amadurecer, não é verdade? E essa questão da gente não ter tempo para esperar que a fruta esteja doce, que ela esteja suculenta para a gente saborear, isso é uma metáfora que eu estou usando para falar de como nosso tempo é apressado. A gente vive querendo acelerar cada vez mais essa questão do tempo, não é? As pessoas não têm mais paciência para nada. As pessoas querem as coisas para ontem, né? Tem urgência para que as coisas sejam realizadas. E se esquecem de que o tempo, diferentemente do que a gente pensa, nós imaginamos que o tempo é uma linha reta, né? É só uma linha reta que eu preciso correr para atingir as coisas. Os nossos irmãos, parte dos nossos irmãos africanos, que vieram trazidos como escravos para o Brasil, e aí eu estou me referindo aos primeiros que chegaram, o povo de Angola, o povo Congo, eles ensinam para a gente que o tempo não é linear, o tempo é cíclico, o tempo ele gira em círculo. Mas como assim gira em círculo? Imitando a natureza. A natureza, se vocês pensarem, por exemplo, no Sol, né? Eles dão a isso um nome muito interessante e que eu venho me debruçando bastante a estudar, que se chama cosmograma de Kenga. O de Kenga mostra como o ciclo solar representa a nossa vida. Por exemplo, de manhã, às 6 horas da manhã, claro, não necessariamente às 6, mas vamos colocar assim, nasce o Sol. Ao meio-dia, 12 horas, é o pico, né? É a maior amplitude solar, né? É quando você está no auge. 6 horas da tarde, o sol está se pondo, as coisas tendem a serenar. E meia-noite é o período de absoluto descanso. Isso mostra como o tempo ele funciona como se fosse um ciclo. As coisas não dão salto. O sol não começa já no meio-dia. Ele nasce devagar, né, no horizonte. E isso se reflete também na nossa vida e até na espiritualidade. Isso não é algo que só está relacionado às questões do nosso dia a dia. Até na espiritualidade, muitas vezes a gente tem pressa. Por exemplo, às vezes acontece, né, de uma pessoa desejar tanto entrar, por exemplo, para o terreiro, vamos pensar assim. A pessoa quer muito entrar para o terreiro, quer estar naquela ansiedade. E aí ela entra, passou 2 meses, ela fala, ai, não quero mais, eu agora tenho outras prioridades. Veja como às vezes a gente apressar o processo nem sempre é saudável. Imagine uma planta, né? O próprio povo africano continua nos ensinando. Eles dizem assim, e eu li isso numa postagem que uma filha minha curtiu, a Aline inclusive, e chegou para mim e eu achei interessante, falei, vou falar para vocês. Eles dizem que o baobá, não sei se vocês já ouviram falar do baobá, é uma árvore gigantesca, gigantesca. Ela leva décadas e décadas para ficar daquela espessura, naquele tamanho. E leva muito tempo para perecer, salvo se o homem for lá destruir, né? Mas seguindo a lei da natureza, ela não perece com facilidade. Agora, uma erva daninha, quando a gente tem uma horta ou um jardim, você olha, nasceu uma folhinha. Passou 2 dias, quando você olha, já tem um monte. Ela nasce rápido, mas ela morre rápido. Diferente do baobá, que leva muito tempo para crescer, mas também leva séculos para perecer. Então, nem sempre a pressa, a ansiedade, é o melhor caminho, né? Para a gente conseguir conquistar as coisas. A gente precisa silenciar o barulho que há na nossa mente para entender que o tempo dos nossos ancestrais
Caboclo, Preto Velho, Exu e as entidades todas que se manifestam nas umbandas espalhadas pelo Brasil, são diferentes. Esse tempo é diferente do tempo nosso, porque nós olhamos o tempo de forma linear e as entidades olham o tempo de forma cíclica. Então, muitas vezes a gente chega no terreiro e a entidade fala: olha filho, vou lhe dar um banho para abrir seus caminhos. E aí você leva a Eva para casa e fala: agora vai, né? Eu faço o banho, passou um dia, 2 dias, o negócio não aconteceu, você fala: ô terreiro fraquinho. Nossa senhora, mas o terreiro é fraquinho, né? Não aconteceu nada na minha vida. Gente, não é assim, né? É preciso entender que um templo, aliás, qualquer templo religioso, estou me referindo a um terreiro, mas em qualquer lugar que você vá, não é um drive-thru, que você entra por uma vielinha, passa lá, pega o sanduíche, sai pelo outro e já sai comendo, você nem para o carro, você vai comendo no caminho, né? E se a batata cair e você olhar, é capaz de você bater o carro. Então, na vida espiritual, aliás, na vida real, inclusive, as coisas não são dessa maneira, né? Não adianta você imaginar que, por conta de um trabalho que as entidades estão fazendo, a coisa vai se resolver. Existem situações em que não estão ao alcance da espiritualidade resolver. São situações em que faz parte da vida, não é? Faz parte do capitalismo que existe no mundo contemporâneo, né? Às vezes a pessoa, pô, mas eu venho aqui, peço. Será que não há algo que seja necessário você também fazer a sua parte para que o axé que você vem buscar, que é o poder de realização, possa acontecer na sua vida? Existe um orixá portentoso, todos são, né? Mas costuma-se dizer que Oxalá é um dos orixás da criação, né? Da criação do ser humano. E o símbolo, segundo os povos, agora não mais os de Angola, um pouquinho mais para cima, né? Da Nigéria, o povo de Orixá, eles têm um animal que representa Oxalá. É o caracol africano. Tem um nome esse caracol, é chamado Ibim, I-G-B-I-M, Ibim. E esse Ibim, esse caracol, o caracol africano é relativamente grande, né? Ele carrega a casca nas costas, a casa dele. Olha que interessante, né? Ele não tem braços e não tem pernas, e ainda carrega a casa nas costas. As pessoas podem pensar, pode soltar o Ibim aqui, né? No chão, né? Que não vai nem andar, ele não se mexe. Se você for lá beber água, quando você voltar, você não acha mais o Ibim. Ele mesmo não tendo bracinhos e pernas, ele vai aonde ele deseja. Ou seja, é a paciência, né? Representada na figura do orixá Oxalá, que diz para nós que as coisas podem ser obtidas na medida em que a gente adquirir confiança. Ah, mas é difícil, mãe, né? A situação tem tantas dificuldades na vida, a gente fica na expectativa, né, de que as coisas vão mudar rapidamente, e se não muda, o meu ego já fica inflado, eu começo a entrar em colapso, eu começo a entrar em desespero. Isso denota que essa confiança ainda não está muito bem sedimentada, né? É preciso que a gente aprenda com o que as entidades falam para a gente, para que a gente possa cultivar essa tranquilidade, essa serenidade. Quando a nossa mente está com muito ruído, a gente não consegue nem achar a solução. Sabe quando a gente costuma dizer assim, quem está de fora enxerga melhor do que quem está de dentro do problema? É justamente porque a gente está desesperado quando está com algum problema. E a pessoa que está fora não vivencia aquele problema, às vezes pode estar mais tranquila e dizer, olha, a saída está aqui, ó. E a gente não se deu conta, não é? Então, o que eu desejo para todos vocês é que vocês tenham um pouco de paciência com os processos da vida, com o tempo que a vida requer de cada um para que as coisas possam acontecer. Sim, vocês vêm ao terreiro buscar axé, vem buscar força, vem buscar coragem, né? Mas o terreiro, as entidades não vão fazer aquilo que cabe a cada um de vocês fazer, não é? Eles vão dar tudo o que vocês precisam no sentido de você ficar empoderado para realizar as coisas. Mas tenha paciência com os tempos, com o seu próprio tempo, né?
Respeite o tempo espiritual para que as coisas possam acontecer com um pouco mais de parcimônia. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim, e a gente mudou o ano, né? Vocês estão a primeira vez que estão voltando, eu vou falar uma estrofezinha, né, da música. Diz que tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Axé para todos nós. Saravá.